amigos, tudo bom? Bem-vindos ao canal Te Indico Isso, onde eu vou te indicar filmes e séries baseados em fatos reais e vou te contar a verdadeira história sobre cada um deles. Então, vamos lá? Então, gente, eu vou fazer um projeto aqui pra vocês que é da série American Horror Story. Então, essa série vocês podem falar, ah, é uma série fictícia. Não, ela não é uma série só fictícia. Ela é uma série que aborda muitos e muitos casos que aconteceram de verdade. Então, é uma coisa muito louca. Então, eu vou tentar falar sobre cada temporada e todos os casos que aconteceram de verdade em cada temporada. Então, vai ser muito caso, vai ser tipo uma série aqui do canal. Vou deixar uma playlist, então vai ser uma série mesmo. E quem gostar dessa série, você já indica, fala, olha, tem um caso verdadeiro na série que você gosta. Vai lá assistir que ela explica tudo, beleza? A gente vai começar falando sobre a primeira temporada da série, que é a Murder House. Não sei se estou falando certo, perdoa meu inglês. Mas a gente tem muito caso sobre essa temporada, sobre as outras também, mas vamos focar nessa, né? Você lembra de um assassinato que aconteceu na casa, de um assassinato de uma enfermeira? Esse caso foi baseado em fatos reais, que é o caso de Richard Speak. Richard Benjamin Speak nasceu em 6 de dezembro de 1941 na cidade de Kirk Road, Illinois, Estados Unidos da América. Ele era o 7º filho de Mary Margaret Carbo Speak e Benjamin Frank Speak. O pai do Richard, ele morreu quando ele tinha 6 anos. Ele morreu de um ataque cardíaco, então ele ficou muito chocado com aquilo porque ele era muito apegado ao pai. E um tempo depois, a mãe dele com os filhos se muda para o Texas. Lá no Texas, ela conhece um homem chamado Carl August Rudolph. Ele era alcoólatra, ele bebia muito e ele era muito violento, principalmente com o Richard. Richard, ele era um péssimo aluno, ele também era uma criança bem complicada. Ele também era bem tímido e ele reprovou na 8ª série. E como ele não estava vendo melhoras no outro ano, ele parou de estudar, então ele largou os estudos na 9ª série. Ele começou a beber bem cedo, já bebia com 12 anos de idade, então ele já estava seguindo os passos do padrasto. Ele foi preso pela primeira vez aos 13 anos, então ele não ficou muito tempo na prisão, mas foi aí que ele começou os crimes dele, então ele começou a fazer pequenos crimes. E ele estava colecionando prisões. Ele também tatuou no braço dele Born to Raise Hell, nascido para causar o inferno, então ele tatuou isso no presídio. Em 1962 ele conheceu Shirley Anne Marlone e ele se casou com ela depois de um tempo, eles estavam namorando e se casou com ela e ela ficou grávida. Quando a menina nasceu, ele nem viu a menina nascer, ele estava cumprindo uma pena de 22 dias. Ele era muito louco, ele antes de completar 24 anos ele já foi preso 41 vezes, então então Shirley pediu o divórcio e ela levou a menina pra longe. Agora eu vou falar sobre alguns crimes que ele cometeu até chegar no crime que fez ele se tornar muito conhecido. Teve um episódio que ele esfaqueou um homem no bar. Ele tava tipo numa briga de bar e ele apunhalou o homem. E ele só foi condenado a pagar uma multa de $10. Então, cara, pra vocês verem que a justiça também de fora não é tão boa, mas também é um caso antigo, mas mesmo assim, mano, é muito louco pensar que a pessoa esfaqueia a outra e só paga $10. Na madrugada de 3 de abril de 1966, ele roubou e estrupou Virgil Harris, que era uma senhora de 65 anos de idade, velho. Uma semana depois, ele agrediu Mary Kay Pierce com um golpe de faca no abdômen e ela rompeu o fígado e morreu. E ele jogou o corpo dela em um chiqueiro atrás do bar. Quando a polícia começou a investigar esse caso, ele fugiu da cidade, então vamos continuar. Esse foi alguns dos crimes que ele cometeu muitos outros. Agora eu vou te contar um que fez ele ficar muito conhecido. Em 14 de julho de 1966, ele estava andando pelas ruas de Southside. Ele encontrou uma casa que servia como um dormitório, era tipo uma casa que as meninas dormiam e iam estudar, elas estavam estudando para enfermagem, assim, enfermeiras. E às 23 horas ele bateu na porta, já com a arma na mão, assim, para abordar elas. E quem abriu foi a estudante de intercâmbio Filipa Coração Amural. Ela tinha apenas 23 anos. No mesmo quarto estava Merlita Gargulo e Valentina Paision, as duas também com 23 anos. Ele falou para elas seguirem para o outro quarto, porque era um dormitório, então tinha vários quartos. E elas seguiram porque ele estava armado. No outro quarto tinha 3 meninas, tinha a Patrícia Matuzek, a Pamela Winnick, e elas tinham 20 anos as duas, e tinha também a Nina Joshmer, que tinha 24 anos.
Ele amarrou elas com tiras de lençóis, então eles amarrou ela. E ele foi pegando uma por uma e levando para outro cômodo. Ele foi levando uma por uma para outro cômodo e lá ele esfaqueava ou estrangulava elas, então ele matou cada uma. E a menina que abriu a porta, a Filipa Corazon, ela se soltou e se escondeu embaixo da cama. E ele não percebeu que estava faltando uma, porque depois chegaram mais meninas. Chegou outras 2 estudantes que moravam também no dormitório. E elas foram esfaqueadas antes de conseguir fazer qualquer coisa. E depois, tarde da noite, chegou outra enfermeira, chegou a Gloria Jean Davy, de 22 anos. E ela tinha chegado tarde naquele dia porque ela tinha saído com o namorado. E ela foi a única que foi estuprada, então ela foi muito brutalizada. E depois ele estrangulou ela. Então, como eu disse, no meio de tanta menina morta lá, ele esqueceu que estava faltando uma. E ele foi embora e de 6 horas da manhã a menina saiu debaixo da cama e ela pulou a janela do quarto que tava. E ela começou a gritar na rua que ela tinha sobrevivido e que todas as amigas dela estavam mortas. Aí a polícia parou ela e viu o que estava acontecendo e começou a investigação. Tinha muita digital dele no lugar, então ele foi embora, mas ele não escondeu nenhuma digital. E ela também falou algumas características dele, ela falou da tatuagem, falou como ele era fisicamente. Até então a polícia não estava fazendo muita coisa e o Richard só foi pego depois que ele foi no médico, então o médico reconheceu a tatuagem dele. Ele ligou imediatamente para a polícia, então o Richard foi pego finalmente e foi levado pra delegacia e tudo mais, e ele ficou preso. O julgamento dele foi uma sensação nacional, todo mundo queria saber, porque naquela época não era muito normal você cometer assassinatos assim, tipo, de pessoas desconhecidas a sangue frio, principalmente naquela cidade, então eles ficaram muito chocados. O júri só levou 45 minutos pra decidir que ele foi culpado, então ele foi condenado, e ele recebeu uma sentença de morte na cadeira elétrica, mas isso foi reduzido e ele só pegou prisão perpétua. Ele cumpriu a sentença dele no Stateville Correctional Center, em Illinois. E durante o tempo que ele ficou na prisão, ele foi pego com drogas e com bebidas. Até então ele não tinha assumido os crimes e ele alegava que não se lembrava daquela noite, que ele estava muito bêbado. E ele sempre pedia liberdade condicional, mas sempre foi negado. Até que ele assumiu o crime em 1978 para um repórter na entrevista com Bob Greening do Chicago Tribune. Ele continuou dizendo que estava muito alcoolizado, que não se lembrava e que ele só tinha entrado no dormitório para assaltar as meninas e não queria que nada tivesse acontecido. Mas ele não dá pra acreditar muito nele, ele falou muita coisa depois disso. Em 1996 saiu um vídeo muito bizarro dele, foi divulgado, que o vídeo tinha sido feito em 1988. E o vídeo é muito bizarro, não vou colocar aqui porque pode ser um pouco perturbador. E se você quiser saber mais, acho que você pode procurar na internet, acho que deve ter. Eu vou tentar só dar uma resumida aqui. Ele tava de calcinha fio dental e tava tipo com próteses de silicone no peito que tinha sido usadas ilegalmente na cadeia e tudo mais. E ele tava fazendo coisas com outro preso, então é um vídeo bem nojento, por sinal. E nesse vídeo, o homem que estava gravando, ele fez muitas perguntas pro Richard. Ele perguntou por que ele tinha matado as enfermeiras e o Richard apenas falou que não era o dia delas. E ele ficou rindo. E ele também falou que se soubessem enquanto ele estava se divertindo, teriam deixado ele solto, ao fato de estar preso, entendeu? O Richard morreu em 5 de dezembro de 1991 de um ataque cardíaco na véspera do seu aniversário de 50 anos. Ele morreu igual o pai dele, de ataque cardíaco, e esse foi o caso, né? Então teve solução, ele foi preso, mas ele ainda ficou se gabando porque tinha matado as meninas, mas, mano, é um pouco revoltante esse caso de verdade. Mas esse foi o primeiro vídeo da série que eu tô falando pra vocês que eu vou fazer. Eu vou tentar postar 2 vídeos por semana. Um vai ser sobre filme baseado em fatos reais e outro vai ser sobre a série American Horror Stories, o fato que ocorre nela. Mas eu também posso fazer 2 sobre American Horror Story, se vocês quiserem. Então comenta aqui nos comentários o que vocês querem que eu vou estar trazendo pra vocês, tá? Fui!